Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 5 de maio da XP Investimentos. O Ibovespa caiu 2% ontem, aos 78,9 mil pontos, seguindo ruídos políticos e tensão entre Estados Unidos e China. Nesta manhã, mercados internacionais sobem com reabertura parcial da economia dos Estados Unidos e Europa. Futuros do S&P 500 operam em alta de 1% e bolsas na Europa sobem 1,2%, após fechamento positivo na Ásia. Bolsas na China e Japão estão fechadas devido ao feriado. No Brasil, o foco político se mantém nos desdobramentos da saída de Sérgio Moro do governo, em duas frentes principais. Na primeira, da investigação, os destaques são os pedidos da Procuradoria-Geral da República para ouvir 3 ministros de Jair Bolsonaro e ter acesso ao vídeo de uma reunião mencionada por Moro, além da requisição do ex-ministro para tornar público seu depoimento. Na segunda, no governo e no judiciário, o foco são as ações do novo diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, e a discussão no Supremo para que as decisões sobre a suspensão de atos de outro poder passem a ser tomadas pelo plenário, e não mais de maneira individual. No Congresso, a Câmara aprovou ontem o primeiro turno da PEC, que permite a atuação do Banco Central no mercado secundário de títulos públicos e privados. Houve uma alteração no texto, que deixou de especificar os ativos privados que podem ser negociados pela instituição, ampliando o escopo de sua atuação. Também ficou fora a exigência de contrapartida das empresas beneficiadas por programas emergenciais do governo. Os deputados devem votar hoje o segundo turno, para que o texto possa ser promulgado. Vencida a PEC, está prevista a votação do Plano de Socorro aos estados e municípios. O Banco Central aprovou ontem a regulamentação da duplicata eletrônica e lançou o Open Banking, programa que tem o intuito de estimular a competição entre as instituições financeiras por meio do compartilhamento de dados dos clientes. O programa será implementado em 4 fases, com início em 30 de novembro de 2020 e término em outubro de 2021. Refletindo as consequências do coronavírus sobre a economia, a venda de veículos novos em abril apresentou queda de 76% na comparação com o mesmo mês do ano anterior e de 66% com relação a março desse ano, o pior resultado mensal para o setor desde fevereiro de 1999. Além disso, o PMI industrial do Brasil caiu de 48,4 pontos em março para 36 em abril, o pior resultado histórico do indicador. No Brasil, a agenda de indicadores do dia traz como destaque a divulgação da produção industrial de março às 9. Já no cenário externo, o destaque será a leitura de abril do Índice de Atividade do Setor de Serviços dos Estados Unidos, que será divulgada às 11. O Itaú reportou ontem à noite um resultado abaixo das expectativas, com lucro de 3,9 bilhões de reais versus 5,9 bilhões estimados, queda anual de 43% e um retorno sobre patrimônio líquido de 12,6% versus 23% no quarto trimestre de 2019. O lucro foi principalmente afetado por um maior provisionamento, que visa enfrentar possíveis aumentos na inadimplência. O custo de crédito aumentou 165% anualmente para 10,1 bilhões de reais. Porém, acreditamos que as medidas conservadoras adotadas pelo banco sejam necessárias, uma vez que 70% da carteira do banco é concentrada no mais arriscado segmento de varejo. E acreditamos que agora o banco esteja mais preparado para os eventuais efeitos desta crise. Por fim, esperamos que o banco performe abaixo do índice na próxima negociação, mas reiteramos nossa recomendação neutra e preço-alvo de R$ 30 por ação para o Itaú, uma vez que acreditamos que um eventual aumento na inadimplência já esteja precificado. Por fim, do lado das commodities, os preços de celulose de fibra curta na China tiveram forte alta na semana. Mantemos nossa visão positiva no longo prazo, com recomposição de margens dos produtores de papel na China. Esperamos uma reação positiva das ações de Suzano e Klabin no pregão de hoje. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos.